noite, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, dê seu like. Vamos para as notícias. 10 sinais observados por rabinos que revelam que a chegada do Messias é iminente. Eles começaram a observar já tem 10 anos, é uma junta de rabinos. Mais de 1500 anos atrás, os rabinos discutiram muitos sinais que precediam a vinda do Messias e a inauguração da era messiânica. Na semana passada, o ativista judeu Yechiel Ben Yaakov, Mike Guzovsky, proferiu uma palestra na qual ele conectou muitos desses sinais antigos aos eventuais eventos. Aqui estão 10 das profecias messiânicas que Ben Yaakov entende que estão sendo cumpridas em nossos dias. Número 1. Os jovens envergonham os velhos. Os rabinos ensinam que na geração em que o filho de Davi, uma referência rabínica ao Messias, filho de Davi, vier, os jovens envergonharão os velhos. Ben Yaakov argumentou que isso foi cumprido com a opinião frequentemente expressa, particularmente nos estágios finais do vírus, de que uma vez que Covid-19 estava afetando apenas os idosos, os jovens não deveriam ter seus movimentos restritos. Muitas pessoas estavam preparadas para sacrificar os idosos apenas por um pouco de gratificação instantânea e necessidades sociais. As pessoas estavam preparadas para pôr em risco os doentes e os idosos. A morte de estudiosos da Bíblia. Os rabinos ensinam que na geração em que o filho de Davi vier, o número de estudiosos da Torá diminuirá. Ben Yaakov apontou que um número surpreendentemente alto de rabinos ortodoxos perdeu a vida devido ao coronavírus. Diz literalmente que antes que Moshe chegar, você verá esses rabinos morrendo. Realmente morreu vários rabinos importantes no mundo em geral. Os rabinos ensinam que a videira produzirá seus frutos, mas o vinho será caro. Ben Yaakov explicou que em Israel os agricultores locais estão sendo forçados a jogar fora os produtos porque não podem competir no preço com os produtos importados. Há uma abundância, mas os preços que eles teriam que cobrar para ganhar a vida são altos demais para vender. Ele também enfatizou que a comida está disponível, mas por causa do toque de recolher e do isolamento, as pessoas não podem ir às lojas facilmente para comprar comida. O produto está lá, mas as pessoas não conseguem, ele observou. Pobreza súbita. Os rabinos ensinam, ele não virá até que o perutá, uma pequena moeda de pouco valor, tenha saído da bolsa. Em outras palavras, até que as pessoas se tornem pobres, Ben Yaakov afirmou que estamos começando a ver isso acontecendo. Para as pessoas cujos locais de trabalho foram fechados e onde a produção foi restrita, não há trabalho nem salário. Tantas pessoas não têm estabilidade financeira para gerenciar a crise financeira global conectada ao coronavírus, que os governos estão distribuindo doações para manter as pessoas em situação financeira. Ele acrescentou que Messias não virá até que tenha uma situação em que estamos procurando comida básica. Vemos prateleiras vazias na Europa e no mundo. Ele afirmou que na Itália, supermercados e pessoas que entregam comida estão sendo assaltados. Meu Deus. Nenhum governo em Jerusalém. Depois eu vou falar do governo de Jerusalém. Israel vai para a 4ª eleição em agosto. Os rabinos ensinam que o filho de Davi não virá até que o mesquinho governo tenha cessado de Israel. Ben Yaakov elaborou. Mashiach não virá até que não haja governo em Israel. É inédito que houve 3 eleições e ainda não há governo. O rosto de um cachorro.
O rabino ensina que o rosto da geração será como o rosto de um cachorro. Ben Yaakov interpretou que isso significa que os líderes de hoje são políticos populistas que não estão liderando, mas seguindo como um cachorro na coleira, que constantemente olha para o seu mestre. Os líderes estão dizendo que o público quer ouvir, não o que ele precisa ouvir. Engraçado que se você for olhar na revista The Comics, que lançou para o mês de abril, eles colocaram uma mão segurando uma pessoa e uma pessoa segurando um cachorro. Exatamente isso que ele está falando aqui. Ondas de problemas. Os rabinos ensinam que numerosos problemas e severos decretos aparecerão constantemente de novo. Antes que o primeiro problema termine, um segundo se apressará a aparecer. E se você vir uma geração na qual numerosos problemas surgem como um rio, espere o Messias. Ben Yaakov compara esses problemas às ondas e observou que a China está preocupada com o fato de a segunda onda do coronavírus ser pior do que a primeira. Isso é diferente de outros vírus, porque contrair o vírus não leva à imunidade. Em boa parte não leva à imunidade. Este não é como nenhum outro vírus que vimos. A próxima onda virá e será pior do que a primeira. A tragédia está chegando como um rio que continua fluindo. Isso é um sinal de que a redenção está chegando em breve. Aceleração. Os rabinos ensinam que 3 coisas acontecem no calor do momento e são elas: um Messias, um objeto perdido a um escorpião. Ben Yaakov observou que o bloqueio aconteceu tão rapidamente que as pessoas não tiveram tempo de preparar. Então, 3 coisas acontecem no calor do momento e são elas: um Messias, um objeto perdido e um escorpião. 3 coisas acontecem no calor do momento: o Messias, um objeto perdido e um escorpião. Esquecendo a Bíblia. Eu não sei se é esquecendo a Bíblia, mas com certeza não praticando a Bíblia. Os rabinos ensinam que na geração em que o filho de Davi vier, o número de estudiosos da Torá diminuirá. E o conhecimento da Torá será esquecido por seus alunos. Todas as sinagogas e shovot e salas de estudos da Torá foram fechadas e estão vazias. Vemos isso como um sinal claro que Mashiach está a caminho, disse Ben Yaakov. E 10. Quando Deus se vinga. Ben Yaakov falou sobre como um dos sinais mais claros da chegada da era messiânica é quando a vingança é extraída contra os inimigos de Israel. Ele especificou a China, o Irã e a Itália, que ele chamou de a sede da igreja antissemita. Ao apresentar essa longa lista de sinais, Ben Yaakov ofereceu aos seus ouvintes uma mensagem encorajadora. Espero que não nos desesperemos e entendemos que isso tem o potencial agora, imediatamente, de trazer a Geula, redenção. E mais uma notícia. Rivlin define 4 de agosto como data para a 4ª eleições se o governo de unidade não for formado. O presidente Rivlin definiu o dia 4 de agosto como a data para uma rodada impensável das 4ª eleições, caso o Likud e o Azul Branco não consigam formar um governo de unidade, já que as negociações entre os dois foram travadas na noite de quinta-feira. As negociações entre as duas partes ficaram paralisadas com as exigências do Likud de aprovar legislação para proteger Netanyahu de possíveis decisões do Supremo Tribunal de Justiça que possam invalidá-lo como primeiro-ministro ou mais tarde como vice-primeiro-ministro devido às suas acusações criminais. O escritório de Rivlin divulgou um cronograma político no início da quinta-feira e estabeleceu 7 de maio como a data em que MK deve ser encarregado pelo Knesset, formando um governo
8 de maio como a data para informar o orador Kissete como tal e 4 de agosto a data próxima da eleição, permitindo uma campanha de 3 meses. Ou seja, ele tem até no máximo 7 de maio para resolver a questão disso. O Benjamin Netanyahu está com medo do que possa acontecer em maio com suas acusações e vai estar o julgamento dele e ele ser impedido de ficar como primeiro-ministro ou como vice-primeiro-ministro do Gantz, caso eles formem um governo. Então é isso que impede ele de formar essa formação do governo. Apesar do tempo cada vez menor para formar um governo, o Likud e o Blue White agora estavam mais próximos de um acordo na noite de quinta-feira. À luz do impasse, Blue e White indicaram que se nenhum acordo for alcançado na segunda-feira, o partido avançará na legislação para impedir que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu atue como primeiro-ministro. Meio louco isso, né? As negociações entre o Likud e o Azul e Branco ficaram paralisadas com exigências legislativas do primeiro para proteger Netanyahu de ser derrubado pelo Tribunal Superior de Justiça, e a mensagem emanada de Azul e Branco na tarde de quinta-feira era que o partido estava perdendo a paciência. Eu acho que todo mundo está perdendo a paciência. O palestrante do Kissete e o presidente do Blue White, Benny Gantz, informaram os MKs do partido em uma reunião de facção na quinta-feira que ele pretende ativar completamente o Kissete na próxima semana, conforme necessário, e como ele se comprometeu em sua eleição como palestrante, afirmou um porta-voz do partido na tarde de quinta-feira. É meio estranha essa formação de governo, porque parece que eles travam uma corda entre um e o outro. O Benjamin está com medo de ser preso, de ser condenado, e em maio ele não ficar pelo menos nem 1 ano e meio ou 2 anos como primeiro-ministro. E o Azul e Branco ameaça também, se ele ficar, ele vai ser primeiro-ministro se ele for condenado também. Então tá difícil. É uma queda de braço, e se eu fosse o Rivlin, já tinha perdido a paciência há muito tempo. Aí você vai vendo a matéria longa, é uma vergonha. E agora nós vamos ter que esperar até maio para ver o que acontece. Enquanto isso, Israel segue sem governo. Preparação para o Messias? Provavelmente. Então essas notícias que eu tenho para vocês, que Deus abençoe vocês.